A Bíblia não é apenas um relato de heróis limpos, mas também de vilões perversos. E a pergunta que eu faço para você: até onde pode chegar a maldade de um ímpio? Gente, nós estamos continuando a nossa leitura em 1 Samuel e hoje no capítulo 22. Nós vimos no capítulo anterior que Davi havia fugido para Gate, ele finge lá ser louco, mas ele percebe que em Gate ele não teria também vida fácil e ele foge para a região de Adulão, em Mispa. Ele coloca na região o seu pai, a sua mãe e a sua família para protegê-los. E aqui nós vemos um cuidado que Davi tinha com Jessé, o seu pai, um lado bem humano também de Davi. E aparece um profeta que nós não sabemos exatamente quem é. No versículo 5, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vai para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Davi ouve a palavra do Senhor e vai em direção onde o profeta havia indicado. Nesse íntere, nós temos uma situação bastante complicada. Lembra lá no capítulo anterior, nós temos um versículo muito importante que é o versículo 7. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor, era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul, e ele estava lá vendo tudo o que havia acontecido e ele vai correndo contar para Saul o que ele havia visto, o benefício de Aimeleque sobre a vida de Davi, e Saul fica enlouquecido, fica possesso de ira e decide ir tirar satisfações com esse profeta. Saul já estava estressado e já estava fora do controle, porque nem a sua própria tribo, nem a tribo de Benjamim estava cooperando muito com Saul. Todos já estavam vendo que Davi era a pessoa escolhida para ser o próximo rei de Israel. E sabe aquele negócio? Você já começa a se alinhar com aquelas pessoas que você sabe que lá na frente vão dar certo, e você começa a abandonar as pessoas que você sabe que terão um fim trágico. Esse foi o caso de Saul, e o Saul diz assim para os seus conterrâneos, né, para as pessoas da mesma tribo: nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho Davi incitou o meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje? Saul já estava fora de si, e depois que Saul ouve a denúncia de Doeg dizendo que Davi foi beneficiado por Aimeleque, ele resolve tirar satisfações e vai para a região de Nod, e ao se encontrar com o sacerdote, ele diz o seguinte: por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele estava fazendo? Essa acusação era injusta. E aí Meleque diz: olha, você está por fora, Saul, porque todo mundo sabe que Davi não é esse monstro que você está pintando, e eu falei com ele e consultei ao Senhor a favor dele várias vezes. Saul chega no cúmulo da sua maldade e diz o seguinte: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família do seu pai. Gente, você tem noção do que é um rei matando um sacerdote do Senhor? Precisamos entender qual é a figura desse sacerdote. O sacerdote era alguém designado por Deus da tribo de Levi para representar o povo diante dele e administrar todos os sacrifícios e todo o serviço do templo em adoração a Deus. O sacerdote era uma figura-chave no pacto, na aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo, e Saul, por causa de uma suspeita, ou melhor, por causa da sua paranoia com Davi, simplesmente Saul resolve matar o sacerdote
e toda a sua família. Aqui é o cúmulo da loucura. A gente tem um paralelo muito interessante, por exemplo, com o rei Herodes, lá no começo de Mateus, quando ele mata todas as crianças que podem ameaçá-lo, porque estava previsto vir um menino para ser o novo rei de Israel. Saul fez isso há muito tempo antes de Herodes, mostrando que a impiedade de alguém não tem limite. Você pode estar enfeitiçado com uma ideia, ter uma paranoia, e isso te tira completamente do razoável, da lógica. O rei ordena que o sacerdote seja morto. Mas olha só o que acontece. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Ninguém em pleno juízo faria isso, porque os oficiais de Saul tinham o mínimo de temor a Deus. Saul demonstra não ter nenhum temor a Deus. E Saul pede para Doeg, aquele mesmo que tinha acusado e que tinha denunciado Davi, para mate os sacerdotes. E olha só, naquele dia matou 85 homens que vestiam a túnica de linho, ou seja, quase que exterminou os sacerdotes, aqueles que vestiam a túnica de linho, ou seja, exerciam o ofício sacerdotal. Mas a maldade de Saul não termina aí. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nod, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Aqui nós temos um verdadeiro genocídio, uma verdadeira carnificina. Por quê? Maldade. A maldade do ser humano, gente, não tem limite. É um buraco negro, é um poço sem fundo. E Saul mostra que, dentre todos, ele era a pessoa mais indigna. Dentro dessa matança toda, temos uma pessoa que foge. Versículo 20. Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E Davi é avisado sobre tudo o que Saul fez. Esse Abiatar vai se transformar no sacerdote dentro do início do reinado de Davi. Gente, com maldade, com pecado, nós não podemos brincar. E o pecado, ele é totalmente ruim, mas quando ultrapassa o limite de você não temer mais a Deus e considerar Deus como algo irrelevante, aí nós temos uma área e um limite muito perigoso ultrapassado, limite da qual pode não haver mais volta. Da mesma maneira, isso aconteceu com Saul. Ele ultrapassou todos os limites e para ele não restava mais sequer a possibilidade de arrependimento, porque o seu coração estava tão endurecido, tão cegado, tão obstinado, tão paranoico, que ele já não estava em condições lógicas para perceber que ele estava errado. Daqui para frente é uma derrocada atrás da outra. Saul vai perdendo pouco a pouco a sua dignidade. Saul vai se encaminhando para o caminho da própria destruição. Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, para que essas sombras de iniquidade e maldade que todos os dias nos seduzem e que habitam o nosso coração, sejam todos eles tratados. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, o nosso sentimento, principalmente nesse mundo de mídias sociais, onde nós nos sentimos abatidos e perseguidos a qualquer momento e por qualquer coisa, não pode deixar que os nossos relacionamentos azedem por causa disso. Nós precisamos ter muito cuidado para termos um senso razoável de justiça, um senso razoável da presença e da percepção do temor do Senhor, para que, mesmo começando bem, nós terminemos de uma forma miserável, como Saul está demonstrando nesse texto. Que Deus guarde o nosso coração de maldades extremas, que Deus guarde o nosso coração de atravessarmos a linha de temer ou não temer a Deus, porque no dia que isso acontecer, coisas muito complicadas podem acontecer em nós e, o mais importante, por meio de nós. Que Deus tenha misericórdia de todos. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.